Estamos aqui, eu e o nosso amado irmão Herbert. Nós vamos tratar agora de assuntos concernentes à palavra de Deus, né? Aquilo que está escrito nas Escrituras. E vamos falar sobre a questão igreja, né? Sobre a palavra igreja. A gente sabe que tem mais de 2000 anos que Cristo fundou a igreja, né? Lá em Mateus 16, versículo 18, ele disse para Pedro, né? Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E aí, em Atos capítulo 2, a gente vê essa igreja sendo fundada pelo próprio Cristo, né? Através da descida do Espírito Santo ali. E a partir daquele momento a igreja estava constituída na terra. O coração de Deus ela sempre esteve, né? Mas não aconteceu antes. É um mistério, como Paulo fala em diversas passagens. No livro de Efésios, por exemplo, Paulo vai tratar muito sobre essa questão desse mistério de Deus. É um mistério que estava oculto em Deus e ele foi revelado aos apóstolos. E a revelação do que é a igreja, do que é a doutrina para a igreja, né? De como funciona a igreja, foi dada pelos apóstolos, porque foi a eles que Cristo revelou, né, através do Espírito Santo, como seria a igreja. Então, antes disso, ninguém encontra nada assim diretamente para a igreja. Você pode encontrar uma passagem ou outra que pode fazer uma referência, uma alusão, mas não dizendo isso aqui é para a igreja, porque até esse momento Deus não tratava com a igreja, né? Quem lê a Bíblia sabendo diferenciar dispensações vai entender muito bem o que significa tudo isso do que estamos falando aqui, né? Mas antes de eu começar a falar, vamos ouvir o nosso irmão Herbert, né? Falando alguma coisa sobre essa questão aí, o que Olá, amados irmãos, né? Na verdade, assim, o conceito de igreja é muito confuso no meio da cristandade e tudo mais. Igreja, a gente, quando teve a ideia de criação do blog e agora o site, teve exatamente para, vamos assim dizer, propagar a ideia e o conceito de fato do que é igreja e a doutrina qual foi passada para a igreja, que, diga de passagem, é bem curta e bem simples de se viver, vamos dizer assim. Então, nesse bate-papo aqui sobre igreja, a gente vai tratar um pouco do que é isso, né? O que é igreja? O que são pessoas, são casas, são reuniões, são templos, são galpões. O que vem a ser igreja? É uma pergunta que todos devem se fazer. O que é igreja? Né? Para continuar um papo legal. E essa pergunta deve ser feita assim, à luz das Escrituras. Das Escrituras, é claro. Né? Porque você pegar um dicionário, qualquer dicionário da língua portuguesa, você vai encontrar lá o significado de igreja. Mas aquilo não é à luz das Escrituras. Não está segundo as Escrituras. O dicionário já está segundo a convenção humana. Aquilo que os homens entendem hoje como igreja. Então, porque o dicionário é um instrumento dinâmico, que ele vai mudando, de acordo com a língua, vai mudando os conceitos das coisas, ele vai dando um conceito de acordo a sociedade entende. As Escrituras, não. O conceito à luz das Escrituras é aquele ali. Se houver mudança, então já não está segundo as Escrituras, né? É sempre bom também pesquisar. Já é uma dica também de outro bate-papo que a gente vai ter mais pra frente, que é sobre discernindo as Escrituras, que é uma coisa que você não, como humano, você não pode em si fazer, mas tem muitas coisas que técnicas humanas podem ajudar, que é comprar um dicionário etimológico, que ele tem muito sobre a questão do significado das palavras e quando a palavra recebeu um novo significado, que ele não tinha e passou a ter. Então, historicamente, você vai pegar uma palavra nas Escrituras e você tem um conceito daquela palavra, mas talvez a palavra que na época que foi escrita não tinha aquele significado. Então você, com um dicionário etimológico, você pode saber qual era o significado real na época que foi escrito.
Então já é uma dica legal aí. E falando sobre questão igreja, já mudou bastante. Porque assim, se você pergunta o que é igreja para alguns irmãos, eles falam, a igreja somos nós. Mas quando você vai continuar o papo, você vê que a inferência e a referência que eles usam sempre será templos. Entende? Então, tipo assim, você vai conversando, não vai à igreja hoje? Mas quando você, não, mas a igreja somos nós. Ele, não, mas eu sei que a igreja somos nós, mas tu não vai à igreja, não? Então seja, você vê a confusão muito grande. Ele sabe que a igreja, ele sabe desse conceito, porque é muito falado também, né? Para aqueles que têm mais a mente esclarecida, né? É muito falado da igreja somos nós. Igreja, mas aí as pessoas não discutem sobre essa questão e até afirmam, mas eles dão força mais à igreja como um templo. A verdade é essa, a igreja somos nós é só um álibi. É só uma afirmação para não gerar discussão ali, para concordar. Mas no fundo, no seu entendimento, o templo é a igreja. Né? Tanto é que se tiver um templo da igreja X na rua tal, e a pessoa chegar para o outro e perguntar, fulano está onde? Está na igreja X, rua tal. O cara vai parar onde? Naquele templo lá. Né? Se o cara estiver construindo, fazendo uma construção, e aquilo ali estiver sendo um templo religioso de uma denominação, está construindo o que aí? Quem vai morar aí? Não, aqui é uma igreja. Então você vê o contexto, né? Por isso que sempre bom você ter esse dicionário etimológico. Eu não conhecia, foi uma professora de português que me passou, eu ainda não tenho. Quando eu pesquiso, geralmente assim, eu pesquiso na internet, mas eu vou tentar conseguir. É muito bom você ter esse tipo de material. Porque no original, ou pelo menos no que supõe ser o original em si, nos hebraicos, você tem lá a palavra orolial, determinando ou descrevendo o que seria a igreja, que seria a tenda do Criador. Mas quando você vai pegar no contexto das Escrituras, você vê que o Criador ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ou sequer, eu vou tentar esquecer que tem essa passagem, tanto nos profetas, como o próprio Paulo repetindo o que foi dito pelos profetas, né? Mas se você pega o contexto das escrituras em si, você não vê os apóstolos se reunindo centrado em uma tenda, vamos dizer, né? Em um templo ou algo assim. Então fica estranho, entendeu? A palavra igreja no contexto que se usa hoje. A palavra orolial é tenda do Criador, mas quando você vai pegar nas escrituras, você não vê o Criador morando em uma tenda. E quem seria essa tenda? É uma pergunta que a gente... né? E aí a resposta você tem nas próprias escrituras. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, né, ou 3, você vai encontrar lá em 1 Coríntios, ele fala assim, vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? Então, o Espírito Santo habita em nós. Logo, nós é que somos a tenda do Criador. Né? Então, se tenda do Criador ganhou o nome de igreja, quem é a igreja? Somos nós. Por isso que a igreja, à luz das Escrituras, são pessoas e não templo de pedra e tijolo. Templo de pedra e tijolo. Entendeu? E aí a gente vê que as palavras, ela não é contexto diferente, como a gente já comentou aqui, e as pessoas não procuram buscar o entendimento à luz das Escrituras para saber se essas coisas é mesmo assim, né? Então, quando Cristo disse que edificaria a sua igreja, já vale lembrar que a palavra aqui não está no plural, como se ele fosse edificar várias igrejas. Como a gente sabe que no Brasil tem mais de 30 mil. Né? Igreja A, B, C e assim vai. No mundo todo muito mais ainda, né? Então eles vão ficar as minhas igrejas, mas a minha igreja, né? Aí, dentro do contexto da palavra hebraica, para esse nome aí, igreja, esse vocábulo, ele diria, vou edificar a minha tenda, né? Mas o Novo Testamento a gente sabe que ele foi escrito, pelo menos na sua maioria, não no hebraico, mas já no grego, na língua grega, né? Aí do hebraico para o grego. E no grego a palavra igreja, que vai ter o mesmo significado de tenda, acaba tendo o mesmo significado. Não muda nada. É só você pegar o contexto da palavra, no contexto geral etimológico da palavra.
Então vem a palavra eclésia. A palavra, quando alguém expressa esse nome na língua grega, eclésia, ele está dizendo chamados para fora, os separados. Né? A gente sabe que todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, ele é santo. Por isso que Paulo escrevia aos santos irmãos, né? Aos santos que estão, porque esse irmão é santo. Porque a palavra santo também quer dizer separado. Entendeu? É separado para quem? Para o mundo? Separado para Atenas, a deusa lá dos Efésios? Não, separado para o Deus verdadeiro. Né? Jesus Cristo comprou um povo de toda tribo, raça, língua e nação e fez deles um reino sacerdotal. Esse povo são os separados. Então a palavra eclésia quer dizer tirados para fora. Então é um povo que foi tirado para fora. Tirado da onde? Tirado do pecado. Tirado do mundo, no sentido de mundo, não o mundo cósmico, mas o mundo pecaminoso. Um povo tirado para Deus, traído para Deus. Então a palavra eclésia quer dizer, tem esse significado. E tem um significado mais abrangente, que também quer dizer assembleia, ou reunião, ou ajuntamento, né, de pessoas. E tudo isso é que significa igreja. Agora, o que igreja não significa à luz das Escrituras? É um templo feito de pedra e tijolo. Isso não é. A gente está falando aqui o que a palavra igreja é etimologicamente segundo as Escrituras. Mas nós também podemos falar o que ela não é. Não é. Você nunca vai encontrar na Bíblia se tratando da palavra igreja e tá isso se referindo a um templo de pedra e tijolo. Se você pensa, quando você está lendo ali as Escrituras, porque você foi induzido, você por anos foi induzido a chamar um templo de pedra e tijolo de igreja. Né? As pessoas são induzidas a isso. E aí quando você vai lendo ali as passagens, Carta dos Apóstolos, coisa e tal, e a igreja, aí você vê logo na sua mente a associação disso com o templo. Pode esquecer, pode tirar isso da sua mente, porque nunca foi. Nunca é. Nunca foi um templo feito de pedra e tijolo. É tanto que muitas confusões se faz a partir disso e cria na mente de alguns, né, fiéis, vamos dizer, usar essa palavra, ao sistema religioso. Porque assim, alguns realmente, quando não é da parte, vamos dizer, da parte baixa, como ele chama, né? Que é os que não leem mesmo, mas alguns leem as Escrituras, mesmo que muito sem entendimento e nas águas do sistema religioso, né? A vertente que o sempre leva é a do sistema religioso, mas eles leem, e quando lê ali que a igreja seguia Paulo, onde Paulo ia, a igreja seguia em si, ou algum dos apóstolos, fica me perguntando, será que não fica confuso com certas passagens como essa? Porque vamos dizer que está na mente do cara que ali é um templo de pedra. E o templo de pedra está seguindo os apóstolos, criou perna, ou como foi isso? Entendeu? Então, só que o problema é que está tão cauterizado na mente desses irmãos que a igreja é um templo, templo, né? galpão, hoje em dia, né, ou alguma coisa assim, que não passa na mente deles que não é, entendeu? Quando chega numa passagem dessa, eu acho que a mente está tão cauterizada que nem se atenta a coisas como essa. Então, o conceito de igreja hoje é muito deturpado. Tem uma postagem aí no blog, né? E tá assim, o que é igreja? É uma pergunta, o título da postagem é uma pergunta. Para você se fazer realmente essa pergunta, o que é igreja? E nela tem uma exemplificação, que até uma exemplificação que o próprio irmão Paulo aqui me deu, que tem vários pontozinhos representando pessoas, e alguns desses pontos são vermelhos, entendeu? E tipo, em cima tem um templo. Aí tem a pergunta, quando o Criador olha na sua infinita misericórdia e fala, essa é minha igreja, ele está se referindo àquele templo ali, ou está referindo àquelas pessoas ali em vermelho, que são as pessoas a qual creem em Cristo? Lógico que é aquelas pessoas. Então quando as Escrituras falam que ele congregou um povo, né,
ele uniu um povo, ajuntou um povo, e esse povo é o seu corpo, você vai ver que é pessoas. A igreja é pessoas. Entendeu? Então, são um ajuntamento de pessoas, independente de espaço físico, independente de qualquer coisa, de tempo também, porque o irmão Pedro, que morreu há quase 2000 ou mais de 2000 anos atrás, ele está congregado no mesmo corpo que eu, 2000 e lá vai fumaça de tempo atrás, estou. Então, é um mistério de Deus, muito lindo, entende? Que somos nós. Ele decidiu morar em nós. Então é algo que seria até uma blasfêmia contra nós mesmos. Eu não vou dizer nem contra Deus, porque contra Deus não precisa nem reafirmar o que já é lógico. Mas é uma blasfêmia contra nós afirmar que o Criador habita naquilo ali. Entendeu? Porque Ele, em sua infinita misericórdia, decidiu habitar em mim, em você. Então, a igreja somos nós. Entendeu? Então, é uma resposta que, quando a gente ficaria muito feliz de ouvir da boca de um que a igreja, ele responder: sou eu, é você. Entende? Então, é algo lindo, né? Com certeza. Então, aí as pessoas não se perguntam, né, como você disse. Algumas passagens que ele fala: Paulo entrava nas casas e arrastava a igreja. Então, como é que Paulo saía arrastando o prédio? Então, são coisas assim que não se associa, né? Não se associam ao que o povo diz que é. Então, a igreja nunca é um prédio de tijolo. Outra coisa que a igreja nunca foi, você não vai encontrar a igreja dentro desse contexto, no Novo Testamento. Você não vai encontrar a igreja sendo uma denominação religiosa. Uma instituição fundada por homens, né? Que tem a instituição A, a instituição B e assim sucessivamente. Você nunca vai encontrar. Então, quando a Bíblia se referia à igreja, se refere à igreja ali, como por exemplo aqui, Paulo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto. O que é que Paulo está se referindo aqui? Ele está se referindo a um templo religioso? A uma denominação religiosa? A uma organização fundada por homens? Não. Ele está se referindo aqui àqueles irmãos nessa cidade de Coríntios que tinham crido em Jesus Cristo. Paulo sabia que ali tinha determinada quantidade de irmãos naquela cidade que creram em Cristo como seu Salvador e que davam testemunho de Jesus Cristo ali. E é a essas pessoas que ele está se referindo, chamando-os de igreja. Outra dica que o site aqui no Caminhar dá para quem está disposto, né, a estudar as Escrituras tenha várias traduções em casa, porque você vai ter uma visão maior da questão dos significados da palavra. Claro que com o contexto das Escrituras você já consegue, mas tendo várias, você descobre muita coisa interessante. E a Bíblia Judaica, por exemplo, que a gente tem aqui também, ela é muito interessante nesse aspecto, porque em algumas passagens onde está a igreja, a palavra que eles usam é comunidade messiânica. Então você vai ver que não é um templo, é uma comunidade. É uma comunidade. Imagine aí você tá na sua cidade, tipo, eu vou mandar uma carta para vocês, eu tô aqui. Aí eu vou mandar uma carta para meus irmãos que estão na cidade distante daqui, que eu não posso me comunicar. Claro que hoje tem internet, né? Mas vamos escrever, vamos imaginar que eu estou escrevendo essa carta. E eu coloco a igreja. A quem eu estou me referindo, eu aqui? Eu estou me referindo àquela comunidade ali, os santos, ali, os separados, que estão ali reunidos. Independente se está reunidos, eu falo na cidade, porque pode ter que um está no norte da cidade, se a cidade for grande, outro está no sul, mas estão reunidos. Cada qual em seu trabalho, em sua casa, em sua atividade, mas eles são, porque a pessoa não é crente em Cristo por alguns minutos, algumas horas, enquanto está em um templo religioso, saiu dali e não é mais crente. Porque se a pessoa só é igreja quando está dentro do templo, então, digamos assim, ele crê em Cristo, passou da porta do templo, ele crê em Cristo. Saiu para fora da porta do templo, deixou de crer. A pessoa é crente em Cristo quando ele é crente em qualquer circunstância, em qualquer situação que ele tiver, aonde ele tiver. Então ele é a igreja de Cristo.
né? Paulo fala sobre o corpo de Cristo, que também tem esse sentido, o corpo de Cristo, no sentido universal da palavra igreja, no sentido de corpo de Cristo, e nós individualmente somos membros desse corpo, coletivamente somos este corpo. Mas não pode a igreja A dizer, eu sou a de Cristo e as demais não são. A cidade X, aqui tem igreja de Cristo, na cidade não tem. Então não existe isso. Então a igreja, dentro de um contexto, né, universal, um contexto geral, a igreja é todos aqueles que creram em Jesus Cristo como seu Salvador, foram lavados e purificados dos seus pecados. Esses são a igreja de Cristo, né? Então não tem esse sentido, esse contexto de achar que é um grupinho ali, um grupinho aqui. É todos no planeta Terra que creram em Jesus Cristo, ou que vinha a crer, que muitos ainda vai vir a crer em Cristo. O conjunto de todo esse povo forma a igreja de Jesus Cristo. É isso que é a igreja, né? A palavra eclésia, que também etimologicamente significa chamados para fora, ela também significa assembleia ou comunidade, né? Então, se tratando de uma reunião, ela é uma assembleia. Ela já é um significado mais restrito da palavra. Uma reunião, ela é uma assembleia. Mas isso é só uma reunião de crente em Cristo que é uma assembleia? Não. Qualquer reunião é uma assembleia. Se tiver ali um grupo de pessoas na praça discutindo um assunto, não tem nada a ver com religião, com crente, com nada, aquilo ali tem uma assembleia reunida. Logo eu poderia dizer ali, tem uma igreja, que eu não estava errado. Que ali era uma igreja, mas é uma igreja a de Cristo? Não, é uma igreja, porque tem um grupo de pessoas reunidas ali. Então tem esse sentido da reunião e tem o sentido da localidade, como Noé bem explicou, né? Os irmãos de determinada cidade, quando Paulo escrevia, estava escrevendo para quem? Para aqueles irmãos. Quer dizer que aqueles irmãos naquele momento tinham que estar reunidos, estava reunido para receber essa carta. Não, aqueles irmãos naquela cidade era a comunidade messiânica, era a comunidade cristã. Então esse povo ali naquela cidade era a igreja de Cristo ali. Mas eles não eram os únicos. Porque a igreja de Cristo, no sentido geral, é todos aonde estiverem, né? Naquela cidade eram aqueles irmãos. Então se você, suponhamos aqui, você está na cidade A. Naquela cidade ali tem 2 mil pessoas que creem em Cristo como seu Salvador. Pelo menos professam. Que eu creio, só Deus sabe do coração de cada um. Mas professa Jesus Cristo como seu Salvador, Senhor, né? Afirma ser crente em Jesus Cristo. 2 mil pessoas. Quem é a igreja naquela cidade? É essas 2 mil pessoas. E se numa localidadezinha lá da roça tiver um irmão em Cristo que professa Jesus Cristo, quem é a igreja de Cristo lá naquela localidadezinha? É esse único irmão. Ou ele sozinho, ou ele e a sua família. Essa é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é dentro desse contexto, né? Então, quando Paulo escrevia para os irmãos. E aí as traduções trazem a palavra igreja, porque ali na verdade era uma comunidade cristã, uma comunidade messiânica, né? Aqueles irmãos, quando eles estavam reunidos para aprender uns com os outros, ali eles estavam em uma assembleia. Se alguém quiser chamar essa assembleia de igreja, não está errado, porque ali também é uma igreja, porque é uma reunião. Mas o contexto geral da palavra igreja não é apenas uma reunião, mas é um contexto geral, universal, que é de todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Esse é o conjunto que forma a igreja. Vale a pena a gente também já puxar outro assunto, de outra postagem também, que é sobre o congregar, né? Que é reunir. Você se reunir fisicamente, você se reunir espiritualmente, como o irmão Paulo aí explicou bastante, muito bem explicado na postagem dele. Então, igreja, o que é igreja? É um grupo de pessoas ao qual foi chamados, puxados para fora e reunidos em um só corpo. Que corpo? Corpo de Cristo. Isso é igreja. Fecha o que é igreja. Não tem como discutir. Não, igreja é isso. Entendeu? A reunião da igreja, quer seja ela física, vamos chamar o congregar, ou se reunir, ou se ajuntar, entende? Então, quando alguém lhe perguntar o que é a igreja, qual é a resposta
que você dará? Qual é a pergunta que o site faz aqui? Qual é a resposta que você dará a essa pergunta? Será uma resposta consciente de fé do que é a igreja? Ou vai ser uma resposta automática do que já foi ensinado há tanto tempo? Será uma coisa que você crê naquilo que está sendo dito, ou é apenas uma questão de conveniência? Se você estiver em um ambiente que é favorável você dizer que a igreja é todos os que foram salvos por Jesus Cristo, você vai dizer. Se for num ambiente que vale a pena de você dizer que é o templo, você vai dizer. Então isso não é crer. Isso é dois pesos, duas medidas. Isso é a pessoa pratica a questão da relatividade, né? Da seletividade. Isso é seletivo, né? Então, o contexto geral, acho que já ficou bem claro aqui, né, em tudo que a gente falou. E como o Herbert, né, mencionou aqui a questão do congregar, que o congregar, quando a pessoa está reunida, ali está reunido como igreja. Porque ali é uma assembleia, ali é uma reunião, né? O erro que tem em relação a isso, que no meio da cristandade, é achar que essa reunião é uma condição sine qua non para a salvação. Sim. E não é, porque aí a salvação seria por obras. E a Bíblia deixa claro que a salvação não é por obra, mas é por fé em Cristo Jesus. É por meio da fé em Cristo Jesus, na confiança que você deposita nele. É dado de graça e é por graça. Como é que a gente tem a palavra graça? Qual é o significado? É um bem não merecido. Então, se eu estou recebendo algo que eu não mereci, é porque eu não fiz nada para receber aquilo. Se eu fiz alguma coisa que me deixou na condição de merecedor, já deixa de ser graça. Já deixa de ser graça. Entendeu? Porque aí eu vou merecer a salvação. Então deixou de ser graça, né? Então, não é uma situação sine qua non. Em Mateus, onde Jesus disse assim, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, e aí vale lembrar o seguinte, a gente mencionou a questão aqui da assembleia, da reunião, né? E as pessoas podem dizer assim, com quantos Jesus considera uma assembleia, uma reunião, né, atestada, comprovada por Jesus Cristo? De quantas pessoas são? 2 pessoas. Onde tiver 2 ou 3. Mas tem 10 mil. Amém, tudo bem. Mas se só tiver 2 ou 3, ali é uma assembleia. Se estiver reunido no nome do Senhor, ele está no meio. Sabe, Paulo, né? Essa passagem... E não é um 2 ou 3 especial. É qualquer 2 ou 3 que creram em Jesus Cristo está ali unicamente em seu nome. Que é outra questão que as denominações não podem afirmar com tanta certeza que eles estão ali em nome de Jesus Cristo, porque eles estão ali abaixo do nome da denominação. Fulano tal está reunido aonde? Está reunido na igreja X. Ciclano está reunido aonde? Na igreja fulana de tal. Né? É muito bom que aquelas pessoas que se reúnem apenas no nome de Jesus Cristo. Ele prometeu estar presente onde tivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome. E o nome de Cristo, para mim e para tantos outros irmãos, eu sei que o nome de Cristo basta. É suficiente. Para uma reunião, para você ter a certeza de que Cristo está no meio, não preciso de outro nome a não ser o de Jesus Cristo. Para eu saber que eu sou salvo, eu não preciso confiar em outra coisa senão no nome de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo basta. Por isso que o salmista disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, a reunião que os irmãos, né, os primeiros cristãos faziam, Paulo menciona alguns textos da sua carta sobre a reunião. Ele diz, vocês, irmãos, quando se reunir, tem salmo, tem hino, tem doutrina, tem revelação, faça-se tudo para edificação. Então essa reunião não é uma situação sine qua non, uma condição sine qua non para a salvação. Então, se você não congrega, você não se reúne, você não é salvo. Não é isso. Já começa por aí. A reunião é o seguinte, você mora em determinada localidade ou cidade e você crê em Cristo como seu Salvador. Daí a pouco você escolhe outro irmão, ou você pregando o Evangelho, as pessoas passam a crer. É natural que essas pessoas se reúnam para estudar mais a palavra, para meditar mais na palavra de Deus. A Bíblia manda a gente amar, manda a gente edificar uns aos outros, manda a gente consolar uns aos outros. E como é que a gente vai fazer isso se nós não tivermos um contato um com o outro?
Então, quando há possibilidade de haver esse contato, essa reunião, é louvável que aconteça. Mas se não haver, só haver você que crê em Jesus Cristo em determinado local, você vai ficar desesperado porque não tem... Não, de forma nenhuma. Porque não é essa a condição para ser salvo. A condição para ser salvo é crer em Jesus Cristo como seu Salvador. A reunião é só uma questão que não é nenhuma necessidade de Deus, é uma necessidade do homem. É uma necessidade nossa de reunir para estar, entendeu? E essa reunião não é uma finalidade em si mesmo. Não é o fato de eu me reunir, ou de você se reunir com outros irmãos, que já está resolvido a questão. Bom, precisa se congregar, estou congregado. Não é exatamente isso. Porque você vai lá para o livro de Amós e para outros livros dos profetas, e você vê Deus repreendendo duramente as reuniões solenes, as assembleias solenes do povo de Israel, porque não estava de acordo a sua palavra. Logo no capítulo 1 de Isaías, ele já começa entendeu? Você vê no capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do versículo 17, Paulo diz que aqueles irmãos estavam se reunindo para o mal e não para o bem. Então, se a questão fosse resolvida, fosse uma finalidade em si mesmo, na reunião, aqueles irmãos não estariam nunca se reunindo para o mal, porque reunir seria já uma finalidade em si mesmo. Mas no caso deles, eles estavam se reunindo para o mal. Por que para o mal? Porque não estavam se reunindo de acordo à palavra de Deus. Não estavam agindo nessa reunião de acordo à palavra. Eles, para estar reunido ali, e essa reunião ser para o bem, para o crescimento espiritual, para o desenvolvimento na fé em Jesus Cristo, ele precisa estar segundo a palavra. Se qualquer reunião não está segundo a palavra, ela não está sendo para o bem, ela está sendo para o mal. Então a reunião já não é uma finalidade em si mesmo. Reunir é bom? Sim, mas dentro da palavra de Deus. Fora disso, é melhor nem se reunir, porque isso, essa reunião passa a ser para o mal. Né? Voltando então, a passagem que Jesus fala, né? Se tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, isto. Eu passo a crer, Paulo, que principalmente nesses últimos tempos, essa passagem tem mais sentido ainda. Né? Com certeza. Porque em nome de Cristo mesmo, é 2 ou 3 realmente reunidos. Entende? Porque você vê aí em nome de congresso, em nome de denominação tal, em nome de uma assembleia tal, é 10 mil, 15 mil, 30 mil reunidos. Em nome de cantor tal, vamos pro show do cantor fulano, então tá reunido ali em nome dele para curtir o evento dele, não em si em nome de Cristo. Então quando se trata assim de realmente em nome de Cristo reunido, é 2 ou 3. E isso acontece, a forma que isso acontece, geralmente é tão natural que chega a ser incrível, de forma que isso é natural. Acontece muito de eu ou o irmão Paulo tá passando na rua e encontra com outro irmão ou alguém que não conhece as escrituras ou não conhece a Cristo ainda de fato, né? E começamos a conversar ali, daqui a pouco chega outro e ali tem 2, 3 conversando sobre aquele assunto em torno de Cristo. Ok? E aquilo ali é a reunião, 1, 2 ou 3 reunidos. Acontece também que, na maioria das vezes, hoje nem tanto, porque eu estou morando em outra cidade, mas há 5 meses mais ou menos, a reunião que acontecia aqui era assim, tinha reunião que a gente marcava tal, mas tinha muita reunião também que eu e o irmão Paulo ia caminhar na pista, né? Tratar um pouco da saúde e ia daqui lá conversando sobre as escrituras e trazendo assim assuntos de interesses, de conhecimento para cada vez estar crescendo mais na graça e no conhecimento. E isso aí também é reunião em torno do nome de Cristo. Então acontece de forma muito natural. O que a gente não pode fazer em torno da reunião é transformar a reunião em uma obrigatoriedade para salvação, ou transformar aquilo em se tiver aqui está com Deus, se não tiver já era, entende? E é o que a maioria das vezes acontece em torno de todo o sistema religioso, é aprisionar o camarada àquele tipo de reunião, que na maioria das vezes não é saudável. Não é saudável. Não é saudável. Porque não passa o ensino simples, né, e puro da palavra de Deus. Não é uma reunião singela
em torno do nome de Jesus Cristo, mas é algo manipulador. Manipulador. Chega a ser algo manipulador e a gente não está aqui falando algo que você não possa comprovar aí no dia a dia nas denominações religiosas. É só ser coerente, né, pautar pela verdade e começar a observar essas reuniões que acontecem aí, que o pessoal chama de culto, né, nas denominações religiosas, que muitas delas é só manipulação pura. É tanto que, tipo assim, você sabe o que é a igreja. A gente acabou de tratar de um assunto o que é a igreja. Mas a gente faz a seguinte pergunta: quantas vezes você já ouviu um pastor, sei lá o que, um pregador falar, estamos aqui na casa de Deus, isso se referindo ao templo, usar aquela passagem, limpe seus pés para entrar na casa do Senhor, ou usar a passagem de Davi, né? Alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Enquanto tem até música evangélica, né? Fico feliz em vir em tua casa, reguei minha mão e cantar. E isso aí está se referindo ao templo. Ao templo. Então se você for analisar, o ensino não é sadio. Porque você pega isso aí, vai colocando na mente, e a música que o irmão Paulo citou aqui, é uma música muito cantada nas escolas dominicais para criancinha. Então você vê que vai desde novo botando o psicológico da criança que a igreja é aquilo ali, a casa de Deus é aquilo ali. De tal forma que quando você chega à adolescência ou chega a ser adulto, você passa a temer tal lugar, e ainda mais o que ele chama de púlpito. Entendeu? Sendo que a gente, eu não sei vocês aí que estão ouvindo, mas eu não fui, vamos dizer assim, criado dentro da igreja, né, do sistema religioso, mas de tal forma que eu já ouvi passagens, eles citaram várias passagens de que subia no altar, e eles usam como se fosse altar, mas ali era o Santo dos Santos, que entrava já com a cordinha. Então, tipo assim, há uma manipulação muito grande em cima disso aí. Então não é se reunir por se reunir, ou se reunir porque tem irmãos reunidos dizendo que é em nome de Cristo. É se reunir por o compartilhar do conhecimento, o compartilhar da graça, crescer em graça e conhecimento, que talvez seja o objetivo aí principal. Claro, o objetivo principal é adorar a Deus, mas o compartilhar de conhecimento da graça é adorar a Deus. Então, tu mencionou a questão do pessoal chamar, né, casa de Deus, e isso é uma mentira. Se você for para as escrituras, você chamar um prédio, né, de casa de Deus, um galpão, qualquer coisa, porque ali o pessoal se reúne e chama aquilo ali de casa de Deus, e você servou a casa de Deus hoje, isso para quem está equivocado é uma enganação, ele está sendo enganado. Para quem fala sabendo que não é um mentiroso. Porque Paulo, no livro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 24, diz lá categoricamente: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então quem construiu aí essa casa que você chama igreja? Quem foi construir? Foi Deus ou foi o homem? Então, construído por mão de homem. Deus não habita em templos feitos por mão de homem. As escrituras é claro. Aí você sabe disso e você continua afirmando que aquilo ali é casa de Deus. Tudo bem, você pode ser que chamou até hoje, porque você não sabia, mas agora você vê a esse entendimento. Deve parar de chamar. Porque você já tem um entendimento da verdade, né? Outra situação. A casa de Deus, a gente sabe que a casa de Deus somos nós, porque Ele mora em nós. Então, individualmente, cada um de nós que crê em Jesus Cristo é a morada do Espírito Santo, é a casa de Deus. Isso individualmente. Então, estando eu em qualquer lugar, está ali a casa de Deus, que sou eu, é você, outros e outros que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Coletivamente, a casa de Deus é todo o conjunto dos salvos. Como a gente volta para a palavra igreja no sentido geral. Essa é a casa de Deus. Então, quando tem alguns irmãos reunidos em determinado lugar, aquilo ali, aquela reunião é a casa de Deus, daqueles irmãos reunidos? Não. Não, necessariamente não.
Porque a casa de Deus, no sentido coletivo da palavra, não é um grupo de irmãos só, mas é todos no planeta Terra. Todos. Então, a casa de Deus, no sentido geral, coletivo, é no planeta Terra, todos que creem em Jesus Cristo. A igreja, que é o conjunto de todos os salvos, essa é a casa de Deus. Certo? Porque ele habita em nós e entre nós. Mas um grupo de irmãos na rua tal ali, que se reuniu, né, de forma sadia, não estou aqui dizendo que se reuniu de forma sadia, aquele grupo ali não é a casa de Deus, aquele grupo. Aqueles irmãos individualmente são a casa de Deus, mas aquele grupo não. Porque se eu disser que aquele grupo é a casa de Deus, e os demais irmãos que tem em volta do mundo todo. Então a casa de Deus no sentido coletivo só é casa de Deus quando você abrange todos os salvos. E no sentido restrito é eu, você é a casa de Deus. Entendeu? Então afirmar que um templo de pedra e tijolo é a casa de Deus é uma mentira, porque não é. E isso foi feito, eu acredito, até para induzir as pessoas ao erro e ao engano. Por quê? Porque as pessoas pegam outras passagens que se referem à casa de Deus, como aquele lugar chama de casa de Deus, o cara já tem aquilo como casa de Deus. Né? Tipo, trazer o dízimo à casa do tesouro para que na minha casa. Então o cara sabe que aquele templo ali é casa disso para aquele templo. Que o dízimo que já é outra mentira que se anda falando pela aí, que o dízimo que se entrega não é o que está na Bíblia. Mas nós não vamos entrar nesse assunto agora, porque esse é assunto para outro tema. Grande. Né? Para outro momento. Mas, então, nós mencionamos hoje aqui a questão do que é igreja, né? E mencionamos a questão do congregar. Né? Que estando 2 ou 3, e isso em qualquer lugar, não existe um lugar especial, não existe um 2 ou 3 especial. O 2 ou 3 é aqueles 2 ou 3 que creem em Jesus Cristo como seu Salvador, estando eles em qualquer lugar, debaixo de uma cobertura ou não. Não é, porque aqui já mencionou que a gente andando na pista, a gente ia falando, né, a respeito das Escrituras, e aquilo ali nós já estávamos andando, mas estávamos reunidos. E aí, se você se escandalizou com isso, leia nos Evangelhos quantas vezes Jesus ensinou os discípulos e ele estava andando pelo caminho. Vá lá para os Evangelhos e vê se Jesus ensinou andando ou não. Ele estava andando. Quando ele mencionou mesmo sobre a igreja, ele estava saindo de uma cidade para outra. Foi nesse caminho que ele mencionou: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Foi nessa andada. Então, se a reunião não vale porque ele está caminhando, então essa passagem pode anular, porque Jesus Cristo falou isso, foi andando, saiu de uma cidade para outra. Né? Então a reunião é tão simples que acontece assim. Né? Porque o pessoal gasta milhares de reais para construir um templo, ornamentar, ficar todo bonito, quando na verdade esse dinheiro podia ser utilizado para ajudar os pobres necessitados. A verdadeira casa do Pai, né? Que é ajudar a verdadeira casa do Pai, que é cada um, né? Que crê em Jesus Cristo. Então, eles usam, né? E dizendo que o pessoal está fazendo a obra de Deus, que isso não é obra de Deus. A obra de Deus é aquilo que Deus mandou fazer. Isso Deus não mandou. Se você encontrar nos Evangelhos Jesus mandando construir templo, eu mudo de atitude. Se você encontrar algum dos apóstolos, leia o livro de Atos todinho, leia as cartas apostólicas. Se você encontrar algum dos apóstolos de Cristo, ensinando, orientando que devemos construir templo, pode escrever para mim, me telefonar, entrar no blog, deixar seu comentário, mostrar a passagem onde é, que eu mudo de atitude, ainda gravo aqui um vídeo dizendo: ó, irmãos, eu errei, Deus mandou construir templo. Se você encontrar, ele não existe. Então como é que você está fazendo a obra de Deus se ele não mandou você fazer? Então a obra de você fazer para alguém é a obra que alguém mandou você fazer. Deus não mandou construir templo. Não, logo isso não é obra de Deus. Aí vem a pergunta: mas se nós não construirmos, aonde vai congregar? Em qualquer lugar. Vai congregar em qualquer lugar. Precisa, mas tem muitos irmãos. Precisa que aqueles irmãos tudo está naquele momento ali? Não. Né? Não é exatamente precisando estar. E ainda não, nós vamos congregar tudo no mesmo lugar, num determinado dia. Ainda assim, não é necessário fazer esses templos luxuosos que eles fazem. Não. Cercava o lugar para não ficar na chuva e no sol, né? Levantava uma parede, coisa e tal, cobria, fazia ali, o pessoal ia se reunir ali, mas aquilo ali era apenas, se tem aquilo com apenas uma casa comum,
que os irmãos se reúnem, não num lugar sagrado, porque o erro não é apenas nem só o templo em si, não é apenas, mas é o estado de sagrado que se dá ao templo. Isso é que é o erro. A mentira está fundamentada aí, né? Que é o estado de sagrado que se dá. E a gente sabe que não é pela aí. Você vai para as escrituras, não é pela aí. Os irmãos, como é que acontecia com os irmãos, os primeiros cristãos? Eles construíram templo? Não. Vale lembrar que Paulo era predeiro. Paulo era predeiro, Paulo era construtor de tenda, né? Paulo fazia, a arte de Paulo, na sua profissão secular, era construir tenda. Tenda era a casa do povo na época. Então, se fosse o dia de hoje, Paulo seria o quê? Um predeiro. Então, Paulo construía tendas. Quantas vezes você vai encontrar Paulo construindo uma tenda para o povo cultuar, para o povo se reunir? Em lugar nenhum você vai encontrar isso, né? Quando acha Paulo pedindo aos irmãos oferta para construir uma sinagoga, né? Os irmãos, nós estamos coletando aqui uma oferta, irmão, para construir uma sinagoga, quem vai dar? Você não vai encontrar isso. Os apóstolos não se envolviam com essa questão. Os irmãos reuniam de maneira simples, se reuniam de maneira simples. E aonde era? Na casa uns dos outros. Daí até a intimidade que um irmão tinha para com o outro, a comunhão mesmo, porque creio eu, né, não é muito, mas creio eu que ali irmão sabia exatamente qual era a situação do outro irmão, de tal forma que se o irmão estivesse passando necessidade, não havia, estando ali, né, na mesma cidade, ou seja, tinha contato, não era necessário o irmão nenhum falar, porque eles sabiam, porque tinham a intimidade de um estar na casa do outro, né, se reunindo, tinha de fato comunhão, entendeu? Que é ter em comum, né, tá em comunhão. Então é algo que a gente não vê hoje com a forma de reunião que se adotou dentro do sistema religioso, que se tornou-se uma forma de conveniente você estar ali, ter o compromisso de todo domingo, todo final de semana estar frequentando aquele lugar, porque durante o restante da semana tô nem aí, eu quero viver a minha vida, mas não tem aquela preocupação de ir na casa dos irmãos, ver como é que tá, visitar. Tem até aquela convenção das visitas, né, que algumas fazem, né, as mulheres se reúnem para visitar a outra irmã e tal, mas é aquela coisa tão, eu vou usar uma palavra aqui que talvez é tão mesquinha do sistema religioso, que chega de ser de uma certa forma nojenta, porque só vai ali porque é uma convenção do sistema que tem que ir para fazer uma oração tal, mas geralmente quando você bota nesse tipo de arranjo do sistema religioso, nunca dá certo, porque não cria de certa forma uma comunhão em si, entendeu? E comunhão não é isso. Quando você vê a reunião conforme o que está escrito nas escrituras, você passa a ver que os irmãos têm de fato uma intimidade um com o outro, um indo na casa do outro, às vezes uma coisa, tá em casa, tô indo aí pra gente conversar, tal, às vezes tá na rua, você, velho, tu vou aí na tua casa pra gente conversar, e aí, tal. Então é uma coisa que acontece quando você tem uma reunião sadia, quando você tem uma reunião segundo o que está escrito, entendeu? É uma coisa que acontece naturalmente, não é forçado. Você tem essa intimidade com os irmãos, porque cada um tem sua, né, a coisa peculiar de cada um, a particularidade de cada um. Então, tipo, quando você bota a reunião conforme o sistema religioso faz, né, transformando o ir de pregar no vinde e escutar aqui durante 2 horas absurdos, ferindo o evangelho em si, então isso é muito doentio, eu vou colocar a palavra assim, não é sadio. Você acaba transformando um irmão que não gostam de ler as escrituras, porque eles se acomodem ali e ir na reunião e ouvir durante 1, 2 horas alguém falando, na maioria das vezes coisas absurdas segundo as escrituras, e para ele ali, ele tá firme, tá ali todo domingo. Para mim, eu tô tranquilo, eu tô fazendo meu papel de cristão, né? Entre aspas. Então é uma coisa que acomoda os irmãos. Então não tem o modelo de congregar
é adotado pelo sistema, eu vou dizer até criado pelo sistema religioso, fere e muito o evangelho. Não é de forma nenhuma uma forma de congregar sadia, entende? Então, se você tem irmãos aí na sua cidade que tem estudado as escrituras, tem aprendido, né, compartilha da mesma fé, porque foi até uma coisa que virou polêmica há um tempo atrás, uma publicação que eu fiz, que só é irmão na fé aquele que possui a mesma fé e acabou. Imagine você tem o irmão Paulo, vamos dizer assim, vou botar no âmbito humano. Como é que a gente vai ser irmão se não é filho do mesmo pai e mesma mãe? Ou Pois pelo é. menos do mesmo pai, ou pelo menos da mesma mãe. Uhum. Não é irmão. Então, só é irmão aquele que compartilha da mesma fé. Então você vai numa congregação dessa e escuta lá que, por exemplo, como alguns dos irmãos já relatou em reuniões que a gente sempre faz aqui, que já ouviu o rapaz dizer: Deus não dá nada de graça para ninguém. Como é que está compartilhando a mesma fé se a gente crê que a salvação foi nos dada de graça, por infinito amor, misericórdia? Então não compartilha da mesma fé. Então, no tocante, no que se trata da reunião, do ajuntar, né, da assembleia física, eu não, é a minha opinião, né, deixar claro isso, eu não acho legal você se reunir em qualquer reunião, em qualquer ambiente. Quando congregar, vê com quem você está congregando de fato, se aquilo ali é uma reunião única e exclusivamente debaixo do nome de Cristo. Se o ensino que está passando ali é de fato o que está descrito, seja como os irmãos de Bereia, né, os bereanos, não confie não. Se vir anjo, se vir apóstolo, se vir pastor, se vir quem for,